Amigos, o livro Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news, do pesquisador inglês Matthew Dacona, é um dos que aborda, um dos muitos que tem abordado esse fenômeno da pós-verdade, sobretudo no mundo político. Muitos pesquisadores têm se debruçado sobre esse tema, que tem sido determinante. A comunicação política é tudo, não é verdade? Então, ela tem sido instrumentalizada nos últimos anos pelos políticos e os movimentos de extrema direita. E eles utilizam, sobretudo, o que o Dacona chama exatamente de pós-verdade. A pós-verdade não é bem a mentira, não é a mesma coisa. Ela se vale também da mentira, mas tem a ver com a distorção de fatos, não é? A manipulação de narrativas e também com a profusão de mentiras. E eu gostaria de separar algumas coisas do que li no livro do Dacona que podem ser úteis para a gente, não é? A primeira coisa é que ele diz que, na verdade, nós estamos numa outra fase do combate político e intelectual, né, que hoje não é feito à base da racionalidade e dos fatos, mas, sobretudo, à base da emoção. A pós-verdade, ela, na verdade, se vale das emoções, das crenças, das pré-convicções das pessoas para difundir aquilo que não é verdade. Então, a principal característica desse tempo, segundo Dacona, é que realmente a verdade desmorona, enquanto as emoções ocupam o lugar dos fatos objetivos. Onde acontece a pós-verdade principalmente? A pós-verdade, ela se utiliza, não é, das plataformas da infraestrutura digital, sobretudo nesses tempos de difusão dessas tecnologias, onde sites conspirativos e mídias digital, não é, desdenham de tudo que se possa considerar verdadeiro. O Dacona faz uma menção especial ao Trump, né, a eleição de Donald Trump em 2016. Ele diz que o Donald Trump ofereceu aos eleitores inimigos imaginários e chamou-os a assumir um papel em seu plano, que era um plano mítico, né, produzindo o que Dacona chama de efeito narcótico nos seus eleitores. Então, o efeito narcótico era causado exatamente pelas fantasias, as narrativas fantasiosas do Donald Trump. Agora, como alerta o Dacona, a questão da pós-verdade não está limitada a um único sociopata político, né? Ele chama o Donald Trump de sociopata político, mas há um conjunto de atores e movimentos de extrema direita, que exatamente privilegia a emoção no lugar da razão e as soluções simples, em vez da honestidade complexa, que isso é uma estratégia desse discurso da pós-verdade. Problemas complexos, eles são reduzidos a soluções mágicas, simples, porque elas atingem mais as crenças e as emoções das pessoas. A mentira virou regra e obteve como resposta a indiferença e a conivência. O Dacona, ele chama a atenção para um fato de que a pós-verdade tem se intensificado tanto que as pessoas de boa fé, as pessoas de boa vontade, elas se tornaram indiferentes, não é? Ou quando não são indiferentes, são coniventes com os discursos falsos, né? Nós tivemos no Brasil o presidente da República, nos seus primeiros 2 anos de mandato, segundo as agências de checagem, já proferiu mais de 2.600 informações falsas. Esta semana mesmo ele fez um discurso em rede nacional
divulgando mentiras, distorcendo fatos, na expectativa, na certeza de que os seus eleitores vão tomar como verdade aquilo que ele diz. Uma outra característica da pós-verdade é que exatamente ela procura gerar suspeitas sobre as fontes tradicionais de autoridade. Então, essa falsa guerra, por exemplo, no Brasil, do bolsonarismo contra os veículos de comunicação tradicional, ela é funcional, porque ele precisa desacreditar esses veículos tradicionais para que as suas mentiras, as suas pós-verdades lá nas redes sociais ganhem áreas de legitimidade. Então ele precisa atacar a Globo, o Estadão, principalmente, né, porque nós temos aí as outras redes todas aliadas ao bolsonarismo. Mas eles precisam desacreditar as fontes tradicionais de autoridade para poder fazer valer as suas mentiras. Isso se aplica também às universidades, aos centros de pesquisa, de conhecimento, né? Tudo é um complô, tudo são instituições falsas, porque eles precisam que as suas mentiras sejam difundidas. Então, como eu resumo, o Dacona diz que uma indústria poderosa de desinformação, propaganda enganosa e falsa ciência empenhou-se em rebaixar a verdade. Organizações de fachada empenham-se em difundir mentiras e em questionar consensos científicos para gerar confusão. Muitas vezes o objetivo dos portadores das fake news, das distorções, da pós-verdade, que anda na velocidade incrível, né, que tem um poder viral muito grande nas redes sociais, nos ciberespaços, né? Muitas vezes o objetivo não é provar nada, é gerar confusão. Nisso entram teorias da conspiração, não é? Fatos, às vezes, que são incontestáveis, não são suficientes para convencer quem está afetado por essa influência da pós-verdade. E uma dimensão também interessante é que a pós-verdade não é algo que atinge apenas ignorantes e fanáticos, esqueça disso. O negacionismo científico, por exemplo, as campanhas contra a vacinação, a contestação das mudanças climáticas, a anulação de fatos históricos, né? O Holocausto não aconteceu, a ditadura não foi assim. Isso tudo acomete também pessoas esclarecidas. E aí tem um fenômeno terrível, né, que é o negacionismo na área dos esclarecidos, na área dos médicos. Veja o que está acontecendo no Brasil. Uma grande parte dos médicos, Conselho Federal de Medicina, mas não apenas no Brasil, na França há professores, né, médicos difundindo mentiras sobre a Covid-19. Há um grande debate na França sobre isso. No Brasil nós temos uma parte da classe média, já comentamos aqui, envolvida nesse negócio de tratamento precoce, de cloroquina, não é? E então nós temos aí os esclarecidos envolvidos na sustentação de governos que funcionam à base de pós-verdade. Então o livro do Dacona é apenas um dos muitos livros em todos os lugares em que pesquisadores sociais, cientistas políticos têm chamado a atenção. Para Dacona só há uma maneira de enfrentar esse problema, é praticar a honestidade intelectual, é a busca pela verdade, não é zombando das pessoas que se tornaram vítimas disso, mas é sobretudo fazendo um contra-ataque baseado em fatos objetivos, na busca pela verdade e na honestidade intelectual. Agora, amigos, a pergunta que não quer calar, antes que eu esqueça. Por que a extrema-direita, então, adota essa estratégia de pós-verdade, de negação da ciência, de difusão de fake news, de desqualificação dos meios tradicionais de informação e das instituições tradicionalmente reconhecidas em produção de conhecimentos, de saber científico? Ora, eles enxergam nessas instituições construídas ao longo de muitos anos, eles enxergam nisso uma maneira da democracia
se fortalecer, do Estado então responder às demandas que vêm pela produção desses conhecimentos produzidos por essas instituições, que são um resultado, não é, do desenvolvimento social e político das sociedades mais avançadas. Então foram as disputas políticas, os movimentos sociais, as pressões da sociedade que geraram instituições, que criaram instituições para resguardar os direitos da sociedade. Instituições que vão produzir conhecimentos e que vão orientar a implantação de políticas públicas, portanto, a intervenção do Estado. Como eles são a favor do salve-se quem puder, do liberalismo puro, eles acham que a intervenção do Estado vai dar no socialismo, no comunismo, que eles colocam sempre como inimigo imaginário para amedrontar os seus adeptos, então eles precisam disso tudo para desqualificar essa construção democrática incipiente, não é, que ao longo do tempo se consolidou. Então eles precisam desqualificar tudo isso e desqualificar a empatia, a justiça social, o valor da democracia, dessas instituições, o que essas instituições representam, para que então tudo seja entregue ao mercado. É esse o fundamento dessa ideologia de extrema-direita ao utilizar essas estratégias para desqualificar as instituições democráticas e os anseios por justiça social que se refletem nessas instituições, sejam do conhecimento, a universidade no caso, seja de pesquisa, seja os defensores do meio ambiente, seja a imprensa, que ainda que liberal representa valores de uma sociedade democrática. Essa é a explicação, não é uma coisa sem sentido, sem objetivo ideológico. Um abraço a todos, é como eu posso contribuir aqui nas redes sociais para a gente compreender melhor os fenômenos políticos e sociais de nosso tempo.